Como separar os gastos pessoais das finanças da empresa? Entender esse passo é uma das etapas fundamentais que todos empreendedores iniciantes devem dominar ao dar os primeiros passos no mundo dos negócios, porque separando suas finanças da sua empresa, você evitará confusões e garantirá uma gestão eficaz, coerente e planejada das contas. E não trabalhar bem essa questão é um dos principais problemas que causam falências de empresas, principalmente as de pequeno e médio porte. Por isso, entenda agora como trabalhar esse assunto da maneira certa e profissional, tudo de um jeito prático e resumido. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Iniciar um negócio próprio é empolgante e realizador, mas também traz responsabilidades financeiras significativas. E um dos pilares mais críticos é a gestão das finanças, especialmente a separação dos gastos pessoais dos gastos da empresa. Por isso, para empreendedores iniciantes ou profissionais que montaram seu negócio recentemente, conseguir lidar com este assunto pode parecer bastante desafiador. Justamente por isso que vamos mostrar aqui 10 dicas profissionais para você não errar nesse ponto, manter suas finanças pessoais e da empresa organizadas para ter muito sucesso com seu negócio. Então vamos lá. 1. Entenda toda a importância da separação financeira. Primeiramente, é crucial entender de fato por que esse assunto é tão importante. Misturar os gastos pessoais com os da empresa pode levar a uma série de problemas, o que inclui dificuldades para acompanhar os lucros e despesas reais, dificuldades na declaração de impostos, problemas legais em caso de auditoria, entre tantos outros. Logo, separar suas finanças pessoais das finanças da empresa é essencial para ter uma ideia clara de como anda o dinheiro da empresa ou das finanças pessoais, o que pode levar a incertezas sobre se o prolabore, que resumidamente é o salário dos donos, é justo e se o lucro desejado está sendo alcançado. Compreender que usar dinheiro pessoal para pagar contas da empresa ou usar recursos da empresa para gastos pessoais pode resultar em falta de dinheiro para ambas partes no futuro. Entender que misturar as finanças da empresa com as finanças pessoais pode deixar tanto o negócio quanto o indivíduo mais vulneráveis financeiramente. Conseguir lidar com possíveis problemas fiscais ao tentar separar o que pertence à empresa e o que é pessoal no momento de pagar impostos, especialmente o imposto de renda. E evitar dificuldades ao fazer planejamento financeiro, tanto pessoal quanto empresarial, já que não é possível determinar com certeza se os recursos disponíveis são próprios ou pertencem à empresa, por exemplo. Enfim, compreender a importância desse assunto ajudará a manter a saúde financeira, tanto a do seu negócio quanto a sua pessoal. 2. Tenha contas bancárias separadas. Abrir contas bancárias separadas para uso pessoal e empresarial é bem importante. Isso ajudará a manter os registros financeiros claros e organizados. Assim, ao receber pagamentos de clientes, deposite-os na conta comercial e use essa conta exclusivamente para despesas e receitas relacionadas ao negócio. Da mesma forma, use a sua conta pessoal apenas para gastos pessoais, que não estão relacionados à sua empresa. Por exemplo, se você é um fotógrafo ou uma fotógrafa e recebe um pagamento por um trabalho fotográfico, deposite esse pagamento em sua conta comercial. Ao mesmo tempo, use os fundos dessa conta para cobrir despesas relacionadas ao seu equipamento fotográfico, marketing ou outras despesas comerciais. Logo, evite retirar dinheiro da conta da sua empresa para despesas pessoais. 3. Estabeleça sua remuneração. Definir sua remuneração ou salário é algo que fará com que você tenha uma tranquilidade maior no seu trabalho e na sua vida pessoal também. No entanto, é preciso ser muito coerente e ter muita responsabilidade de acordo com a capacidade financeira do seu negócio. Muitos empreendedores acabam realizando retiradas de dinheiro maior do que é possível, e isso é muito negativo para a saúde financeira da sua empresa. Por isso, tenha muita clareza no que está fazendo neste momento. E aqui existem alternativas como realizar a retirada do dinheiro de acordo com a lucratividade do negócio, ou então via Prolabore, que é bastante utilizado no empreendedorismo. Basicamente, Prolabore é a remuneração dos sócios por seus trabalhos na empresa. Em outras palavras, é quando os donos da empresa recebem de acordo com o trabalho ou função exercida. Então, se quiser entender como o Prolabore funciona, assista nosso vídeo que explica isso de um jeito bem prático. Para assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 4. Registre e categorize todas as transações financeiras.
Independentemente do valor gasto ou recebido, registre todas as movimentações no fluxo de caixa. Dessa forma, você poderá organizar suas finanças de maneira adequada, ter acesso a cada transação sempre que necessário e evitar desperdício de dinheiro. Aqui é essencial separar cada movimentação em categorias distintas, o que facilitará a identificação dos principais tipos de despesas e receitas. E para simplificar esses registros, é recomendável investir em uma plataforma de gestão financeira eficiente. Inclusive, atualmente existem diversos sistemas de gerenciamento que ajudam muito na gestão empresarial, como os ERPs, que são sistemas de gestão que permitem acesso fácil, integrado e confiável aos dados de uma empresa. 5. Trabalhe o fluxo de caixa. Basicamente, o fluxo de caixa é o controle das entradas e saídas de dinheiro do caixa da empresa, ou seja, o que você recebe e o que paga em seu negócio. E para um bom controle de fluxo de caixa, é preciso garantir registros bem detalhados de ganhos e gastos, com muita atenção e organização, e monitorá-lo constantemente. Por isso que identificar os custos fixos e variáveis, além de diferenciar seus custos e despesas, é muito importante, porque é isso que o fluxo de caixa vai monitorar para ajudar a entender se a saúde financeira da sua empresa é boa ou não. Aqui é essencial entender quando o dinheiro de uma determinada venda entra, caso um pagamento seja feito no crédito ou parcelado. E o mesmo vale para compras da empresa, que podem ser pagas de maneira parceladas também. Então, recomendamos muito você assistir nosso vídeo prático sobre fluxo de caixa. Esse assunto é fundamental para uma boa gestão de custos. Para assisti-lo, é só clicar aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 6. Reserva financeira. Trabalhe para conseguir ter uma reserva financeira para trabalhar com mais segurança, principalmente para pagar não só as contas do seu negócio, como suas contas pessoais. Assim, você terá uma tranquilidade maior e respiro para conseguir montar sua empresa de uma maneira bem planejada. Lembre-se que ao empreender, você terá algumas surpresas no meio do caminho, por melhor que tenha sido o seu planejamento. Por isso, com essa reserva financeira, você conseguirá trabalhar com mais calma e até liberdade. 7. Controle os custos e despesas. Tenha na ponta do lápis todos os custos e despesas do seu negócio, todos mesmo. Dessa forma, você entenderá de fato o que a sua empresa está gastando, bem como identificar o que pode ser cortado, mas sempre considerando em não perder a qualidade da entrega do seu negócio. E entender a diferença entre custos e despesas é bem importante. Por isso, caso queira saber como fazer isso, assista nosso vídeo sobre este tema. Para isso, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 8. Planejamento financeiro. O planejamento financeiro consiste em uma projeção de receitas e despesas para um determinado período. Além disso, analisa os cenários projetados e estabelece metas com base nessas informações. Em outras palavras, será ele que apontará as diretrizes para que o seu negócio seja rentável através de um conjunto de ações, ferramentas e controles que buscam entender, organizar e gerenciar os recursos financeiros de uma empresa para curto, médio e longo prazo. Ou seja, o planejamento financeiro empresarial tem como objetivo principal garantir que sua empresa tenha dinheiro suficiente em caixa para ter uma vida saudável, consiga aproveitar oportunidades ou resolver possíveis emergências e, assim, crescer constantemente. 9. Monitore. Monitore sempre todos os movimentos de entrada e saída de dinheiro. Estude sempre seus custos e despesas para avaliar se estão condizentes com o faturamento, rentabilidade e lucratividade da empresa. Além disso, seja bem detalhista e coerente em todos os momentos. Mesmo que um custo ou despesa desnecessário seja muito pequeno, quando somado a outros, acaba virando um montante bem alto. Por isso, seja sempre racional ao determinar os custos e despesas realmente necessários. Às vezes, alguns gestores agem emocionalmente e consideram algumas despesas da empresa para uso pessoal ou simplesmente por algo intuitivo, sem base e estudo para isso. E pode ter certeza, isso é extremamente perigoso para a saúde financeira do seu negócio, combinado? 10. Administração financeira. Trabalhe a administração financeira da sua empresa sempre. Basicamente, trata-se de um conjunto de ações e procedimentos administrativos para gerenciar bem o dinheiro do seu negócio ou da vida pessoal também. Logo, trata-se de planejar, analisar e controlar todas as atividades financeiras de uma empresa, assim conseguir maximizar os resultados e, consequentemente, os lucros. Do mesmo modo, envolve-se muitas frentes a serem consideradas, como pagamentos, recebimentos de vendas, impostos, registros, enfim. No final, garantir sempre que o negócio tenha dinheiro suficiente para se manter, investir e crescer.
Então, se quiser entender como trabalhar a administração financeira do seu negócio, assista o vídeo que explica o passo a passo prático. Para isso, é só clicar aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Viu como separar as finanças pessoais da sua empresa é fundamental para o seu negócio ser sustentável e ter sucesso no curto, médio e longo prazo? E se achar necessário, busque orientação profissional e sempre esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos fiscais aplicáveis ao seu negócio. Com disciplina, coerência e planejamento, você estará no caminho certo para o sucesso financeiro como empreendedor ou empreendedora. Pode acreditar. Além disso, as dicas que falamos são bem importantes, mas não são as únicas. Então, se conhecer alguma outra que não mostramos, escreva no comentário e compartilhe com a gente. E só para recapitular o que falamos aqui, entenda toda a importância da separação financeira, tenha contas bancárias separadas, estabeleça sua remuneração, registre e categorize todas as transações financeiras, trabalhe o fluxo de caixa, reserva financeira, controle os custos e despesas, planejamento financeiro, monitore e administração financeira. Esperamos que tenha gostado. E se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.